E eu te pergunto quanto à repercussão interna no Cruzeiro, quanto a essa situação relacionada ao horário dos jogos do Campeonato Mineiro. Como o clube está acompanhando essa situação? Samuel, um abraço, boa noite. Boa noite, João Vitor Cirilo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, confirmando 6:19, o Cruzeiro, ele vai trabalhar, a informação que eu tenho de forma interna, mas o Cruzeiro, claro, essa decisão da Federação Mineira de Futebol, que o presidente deu as explicações dele há pouco, isso não agradou em nada ao Cruzeiro, essas mudanças na tabela, os horários dos jogos, são horários que não são praticados para se jogar futebol, então isso não agradou, repito, e o Cruzeiro vai trabalhar e espera que a Federação Mineira de Futebol, ela tenha aí o devido cuidado com o seu afiliado, que é o Cruzeiro, e que está disputando o campeonato e que fez a negociação depois do período que determinava a renovação do vínculo com a TV. Então, o Cruzeiro espera, repito, é a informação que a gente tem, que a Federação Mineira de Futebol não prejudique, principalmente o torcedor. O grande prejudicado é o torcedor. 5 horas da tarde, meio de semana, 6 horas, 5:30, são horários, e tem até clássico nesse horário, que é contra o América. Então o Cruzeiro espera o bom senso e o devido cuidado com o seu afiliado neste tratamento na tabela do Campeonato Mineiro de 2022, é a informação que a gente tem. Claro que se a Federação Mineira continuar com essa e os jogos, se todos forem mantidos, porque eu até falei mais cedo dentro do Rádio Esporte, Cirilo, essa situação de não coincidir com nenhum outro jogo, de ser uma dificuldade para se mudar a tabela, em 15 minutos eu fiz uma simulação e montei uma tabela sem coincidir jogo algum, com horários respeitando o intervalo que a lei fala de um jogo para o outro. Então, se joga quinta à noite, você tem que jogar no domingo, por volta aí, domingo à tarde ou domingo à noite, para ter o respeito ao intervalo entre um jogo e outro. Então, dá para fazer. E por isso, repito, o Cruzeiro espera que o cuidado que a instituição ela merece, que o seu afiliado da Federação Mineira merece, o Cruzeiro espera que isso seja revisto pela entidade e os jogos tenham os horários alterados. Cirilo? Eu acho que pelo bem do campeonato podia ser melhor feito esse desenho aí dos jogos, o Alexandre Simões. Há maneiras de não bater horário, até porque não há uma enorme quantidade de compromissos aí durante esse comecinho de temporada, não tem acúmulo de jogos de Copa do Brasil, ou no caso do Atlético de Copa Libertadores, no caso do América também, que vai ter a Libertadores um pouco mais à frente. Eu acho que dá para desenhar com um pouco mais de tranquilidade para não ter que botar jogo quarta-feira, 5 da tarde. Boa noite, Alexandre. Pois é, exatamente, Cirilo. Boa noite, Samuel. E se fosse um jogo quarta-feira, 5 da tarde, 5:30, mas são 4 jogos do mesmo clube, né? E é um aspecto muito interessante nisso tudo, ô Cirilo. Eu até disse no Rádio Esportes hoje, né, que a impressão é que a federação não preservando o maior produto que ela promove, que é o módulo 1 do Campeonato Mineiro, né? Quando a federação faz isso com os jogos do Cruzeiro, colocando final de tarde em Belo Horizonte, a gente sabe que num dia útil isso é um caos total e absoluto. E tem um outro ponto, né, que a gente não pode descartar, tá? Quem comanda o Cruzeiro hoje é o Ronaldo. A declaração do Ronaldo, ela repercute mundialmente. Tudo que é o Campeonato Mineiro, que já foi vendido pela metade, que vai ter o Atlético com o Sub-23 em várias rodadas iniciais, que teve o Atlético reclamando da mudança de fórmula com final em jogo único, que tem o Cruzeiro reclamando de horário. Tudo que falta pro Campeonato Mineiro já tão desvalorizado, né? Tem a cereja do bolo é de repente o Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, falar mal da competição e isso repercutir, porque vai repercutir. Então quer dizer, lambança, desastre. Tomara que a Federação Mineira tenha a consciência de que ela precisa rever este erro que ela cometeu. É a única saída para essa crise, Cirilo. Não existe outra.
E a federação assumir, olha, eu errei, realmente é um equívoco colocar os jogos do Cruzeiro em dia de semana. Um clássico Cruzeiro e América na quarta-feira, 5:30 da tarde. Ô, gente, vamos parar, porque tá ficando feio. Então, assume que errou, segunda-feira, olha, nós vamos rever, vamos refazer e a gente vai apresentar uma nova tabela. Porque é que saiu aqui é brincadeira. O trabalho que tem que ser feito com relação ao campeonato estadual é torná-lo minimamente atrativo. A gente já fala com certa frequência sobre o menor poder que os campeonatos estaduais vêm tendo em conquistar o torcedor, o que é natural, né? Porque o desnível técnico com relação às equipes da capital e às equipes do interior em muitas vezes, o poder econômico, é claro, e também, isso é mais do que evidente, está cada vez mais claro que para as grandes equipes, vai ser um caminho natural, como para o Atlético esse ano, como outros times já o fazem em vários cenários, com alguns asteriscos, né? Mas a maior parte das equipes vai passar a atuar, a tratar o campeonato estadual como, de fato, um preparativo para a sequência da temporada. Não dá para o Atlético, que vai jogar um campeonato, vai jogar uma temporada de 80 jogos, 70 e tantos jogos, jogar com força máxima. Então, o trabalho que tem que ser feito com relação ao Cruzeiro, que é uma das maiores forças do estado, assim como o Atlético, o trabalho que tem que ser feito é de não esconder o campeonato, é de tentar mostrar o campeonato. Então, até na televisão, se você coloca um jogo 5 da tarde, a possibilidade de pessoas aí que estarão disponíveis para acompanhar o jogo, para consumir o produto, que tem lá vários patrocinadores na beira do campo, tem muita gente que está comprando e está interessada em investir no produto. Se o jogo for quarta-feira, 5 horas da tarde, 5:30, menos gente vai estar disponível para acompanhar. Então, é assumir de fato que houve um erro, houve um equívoco, diria o outro, de Alexandre Simões. Exato. Houve um equívoco e refazer a rota. Equívoco. Exatamente, Samuel. Houve um equívoco, refaçam a rota, vejam que o negócio não foi legal, não ficou legal e vamos tentar mostrar o campeonato, que para esconder o campeonato já tem muitas causas suficientes para isso, Samuel. Pois é, você lembrou aí o saudoso Jotinha. Ídolo Jotinha. Exatamente. Houve um equívoco, tá vindo um delúvio. Muito bom. E lhe peço desculpas. Exato. Saudoso Jotinha, sempre na nossa memória. Mas vamos lá então, com essa situação aí, quem sabe, como disse o Alexandre Simões, alguma mudança na próxima semana. Mas o Cruzeiro segue nesta pré-temporada e esses jogos do campeonato estadual, o Pesolano disse na apresentação que não quer fazer teste, que é uruguaio, que não sabe o que é amistoso, então todo jogo vai entrar para ganhar e vai entrar para mostrar o time também e para mostrar ao torcedor. Então, por isso, a importância também de que seja um horário acessível ao torcedor celeste, até porque o Ronaldo ontem fez aquela declaração nas redes sociais do Cruzeiro, chamando o torcedor para se associar, e o torcedor que se associar até o dia 20, ele vai ter direito ao ingresso dos 2 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, os 2 primeiros jogos do Cruzeiro como mandante contra o RT e contra esse clássico que o Simões falou diante do América. Sobre o sócio que eu falei há pouco, segue crescendo e crescendo bem. Quem sabe o Cruzeiro já fechando o dia de hoje com 24 mil sócios, 14 mil a mais daquele início da retomada do programa no final de dezembro. O torcedor dando este voto de confiança ao Ronaldo Fenômeno. Os trabalhos seguem na pré-temporada. Hoje, mais uma vez, atividades em 2 períodos. Amanhã será somente um período. Domingo também, só mais um período e depois tem a outra semana inteira ainda, semana cheia para o técnico Paulo Pesolano. Ele segue ainda com aqueles desfalques, os membros da comissão técnica com Covid, 2 jogadores também, Lucas França e o atacante Vitor Leque. E até sobre Lucas França, ele deve voltar na próxima semana, depende aí de testar negativo, mas o Cruzeiro vai trabalhar e quem sabe, ainda neste final de semana, novidade quanto à situação do Rafael Cabral, aquele nome que a Itatiaia antecipou e que tem tudo para ser o substituto do goleiro Fábio. É questão aí dele só finalizar a rescisão de contrato com o clube inglês, com o Reading, da 2ª divisão. O time até joga amanhã, meio-dia. Eu vou ver, meio-dia no horário nosso. Vou ver se o Rafael vai
no campeonato na segunda divisão inglesa, ele tem ficado no banco, tem jogado só as partidas de Copa. Na temporada passada ele foi titular absoluto, depois começou a negociar essa saída por causa do fair play financeiro. Então vou ver se ele vai ser relacionado e vai para esta partida contra o Middlesbrough. Se não for, aí é um indício maior mesmo, porque a negociação aqui com o Cruzeiro está bem encaminhada, mas precisa primeiro desse desfecho lá, da rescisão dele contratual, e o Rafael Cabral, de 31 anos, aí ficaria com o caminho livre para vir reforçar aqui o time do Cruzeiro na temporada de 2022. E é aquele goleiro, João Vitor Cirilo, que sabe trabalhar com os pés. Aliás, se o goleiro na Europa não tiver essa qualidade, é bate e volta lá. E o Rafael Cabral, por mais que não tenha sido titular na maioria das equipes, mas tem uma carreira de Europa, que foi para lá em 2013, se não me engano, e tá lá até hoje. Só agora é que deve voltar aqui para ajudar o Cruzeiro nesta nova fase com o Ronaldo Fenômeno. 6:30, a gente segue de plantão por aqui. João Vitor Cirilo. Excelente. Samuel Venâncio, notícias do Cruzeiro na turma do bate-bola. 6:30.